Artistas Livres. Hoje trago a vocês um pouco da história entre a Atlântida e Lemúria. Muito do nosso tempo linear passou desde a criação do humano terrestre e do retorno dos engenheiros genéticos para verificar a situação de desenvolvimento do projeto empreendido na Terra de adaptação de um biótipo que tivesse capacidade de abrigar a existência de seres humanos, viajando sempre através do tempo e espaço, chegar em nosso mundo há 80.000 anos e encontraram a chamada civilização lemuriana, a raça negra originalmente criada por eles e deixada à própria sorte para crescer, multiplicar e adaptar-se, estando bem desenvolvida a tal ponto que despertaram toda a sua potencialidade, sua percepção extrasensorial, tendo uma população de seres altos, esbeltos e notáveis em sensibilidade. Esta é a civilização de Lemúria, no continente africano, e que foi o primeiro projeto de colonização realizado por extraterrestres neste mundo, também chamado por eles de raça azul. Por todo o planeta, variados experimentos tinham proliferado após o afastamento dos engenheiros confederados, com seus costumes e hábitos, pois equipes de extraterrestres de muitas regiões do cosmos tinham empreendido seus experimentos neste mundo, devido a existir tanta exuberância natural e um ponto muito. Este é o período em que a compilação de livros antigos, também chamada de Bíblia Sagrada, fala da Torre de Babel, quando os humanos falavam uma só língua, telepatia, e tinha seus poderes bem desenvolvidos, sendo capazes de realizações fantásticas, tendo muitos tradutores e pesquisadores atribuídos com um evento pós-diluviano, mas o segundo extraterrestre anterior na região que conhecemos atualmente como Índia, tinha proliferado uma cultura maravilhosa denominada por civilizações védicas original, pois adotavam os Vedas como base de sua sociedade e filosofia de vida, onde o gênio era respeitado em igualdade
civilizações atualmente foi mesclada, esta sabedoria com as culturas patriarcais arianas que colocaram a mulher em papel de inferioridade. Isso não era real na Índia pré-histórica. Como aprendemos dos extraterrestres, este conhecimento havia sido transmitido de boca o dilúvio por milhares de anos, fazendo aquele povo prosperar como nenhum outro no planeta, pois conseguiram compreender e vivenciar as mais elevadas inspirações dos planos superiores e a vivê-las no cotidiano. De sua sabedoria atualmente, muitos físicos avançados conseguiram desenvolver os postulados da mecânica quântica no atual desenvolvimento de nossa civilização ocidental contemporânea. E tudo isso já era compreendido e vivido naquela época no continente asiático por aquele povo maravilhoso. Conseguiram criar uma civilização avançadíssima e totalmente integrada com a ecossistema planetário. E realmente estes local dava muita esperança de sucesso ao projeto Terra. Aos seres extraterrestres que comandavam a operação do projeto da Terra, decidiram intervir diretamente na situação destes povos avançados, pois como a Bíblia se fala dos Elohims, tiveram temor de que para os seres humanos nada era impossível, seres primitivos e violentos, mas muitos avançados poderiam colocar em risco toda a ordem cósmica. Os conselheiros decidiram então tomar uma atitude em que fazia parte dos protocolos desse tipo de experimento, promovendo ações para provocar um esquecimento ou amnésia generalizada, e a partir dali começarem a tutorar mais de perto o processo todo. Com sua tecnologia, emitiram sons e vibrações específicas para ativar regiões do cérebro humano de modo massivo e irrestrito. Na Índia foi chamado de arma de mantras, promovendo e intensificando o mecanismo variado de comunicação verbal e restringindo as glândulas responsáveis pelos processos telepáticos. O poder místico, especialmente manifesto como vibração sônica, teve um papel de destaque, pois o som correto vibrado com mantra pode disparar armas terríveis, alterar a realidade, matar, invocar seres ou até mesmo criar tecnologias exóticas. Esta ação provocou a dispersão para as pessoas, promoveu o retorno gradativo ao seu estado natural de evolução e desenvolvimento como deveria ter ocorrido já no princípio, após a intervenção que não foi chamada de dilúvio universal. Os processos de
dispersão e desenvolvimento continuaram no ritmo previsto e controlado por muito tempo pelo grupo de guardiões vigilantes confederados, provindos das Pleiades e de Sírios. No livro Apócrifos de Enoque, bisavô de Noé, patriarca bíblico, no capítulo 7 é dito que aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhes filhas elegantes e belas, lemurianas, indianas, chinesas, etc. E quem os anjos sentinelas, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progenie dos homens e geremos filhos. Então o líder Simiásia disse-lhe: eu temo que talvez possais indispor-vos na realização deste empreendimento, e que só sofrerei por tão grave crime. Mas eles responderam-lhe e disseram: nós todos juramos e amarramos por mútuos juramentos que nós não mudaremos nossas intenções, mas executamos o empreendimento projetado. Então juramos todos juntos. Seu número era 200. Mas devido ao ser um povo essencialmente pacífico, por mais que tivesse acesso à tecnologia suficiente para sobreviver a uma guerra na manutenção de seu povo, investidas de outros povos mais primitivos e bárbaros, era uma constante, do mesmo modo que aconteceria com outras civilizações próximas que havia se desenvolvido na região que denominamos por China. Tanto os povos chineses e indianos ancestrais eram avançadíssimos e estavam tendo um desenvolvimento excelente. E dentro dos preceitos esperados pelos extraterrestres responsáveis pelos seus projetos, mas como as leis universais são constantes e operantes, povos muitos positivos acabaram atraindo interesses negativos em grande escala. E assim se deu com a vitória dos persistentes invasores, sendo os Dravidas na Índia e posteriormente os arianos. Mas mesmo assim, na história mais recente daquela civilização, conseguiu manter muitos de seus conceitos fundamentais da cultura védica, tornando-se a maior economia do mundo antigo entre os séculos, controlando da economia mundial e sendo hoje uma referência em suas concepções fisiológicas e nas mais variadas áreas, com arquitetura, física, matemática, medicina, autossuficiência, artes, sociologia, planejamento urbano e religião.
na região chinesa, por mais que a civilização não fosse tão avançada como a indiana, também floresceu um povo integrado ao ecossistema e com profundas filosofias de vida. Seu modo de vida era diferente, pois adotava o sistema imperial e de desenvolvimento, sempre com tendências de aumento de seu território, manutenção de seus domínios. Com o tempo, este mesmo sistema de vida e sociedade foi que manteve os chineses contidos em sua região, protegidos dos invasores e dentro da sua própria civilização, criar suas próprias armadilhas e bloqueios, e que não permitiram um florescimento que pudesse servir de exemplo para implementado em outros mundos. Então tornaram esposas, cada um escolhendo por si mesmos, e as quais eles começaram a abordar e com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos e a divisão entre raízes e árvores, e as mulheres conceberam e geraram gigantes somente na primeira geração, cuja estatura gerava a 300 cúbitos, provavelmente erro dos tradutores originais. Eles não seriam tão grandes assim. A confederação viu o ocorrido e interveio imediatamente, tratando-se de corrigir esse desatino, e encaminhou todo aquele povo de mestiços, híbridos, criaturas antropomorfas, mas também muitos gênios e sábios, todos acompanhados de seus pais, para um grupo de 10 ilhas no Oceano Atlântico, ou mais delas chamadas de Ilha de Undal, onde seus pais extraterrestres tiveram que se comprometer a educá-los, originando a civilização Atlantis. Isso ocorreu há 23 mil anos de nossa contagem no tempo. Isso desenvolveu outro problema, que foi os extraterrestres, seus pais e mães, terem acompanhado, tutorado e ensinando em excesso, pois tanto conhecimento e tecnologia em um sistema de isolamento acelerou demais o desenvolvimento daquele povo. Foram isolados para não prejudicarem o processo do resto da humanidade, mas com o tempo acabaram por passar destes limites impostos, vieram a percorrer o planeta inteiro, espalhando seus conhecimentos de agricultura, arte, astronomia, tecnologia variada, indo até mesmo com incursões ao espaço. Nunca, numa época, tiveram de enfrentar um terrível crescente assédio psíquico, apoiado pelos infiltrados extraterrestres, descendentes da Confederação de Mundos, e aprisionados ou exilados da Terra, que já tinham conhecimento, que já tinham encarnar naqueles corpos híbridos atlantes e lemurianos,
mais avançados, levando a guerra interna e externa, criando tanta vibração negativa que atraiu o colapso. Para aquela civilização, foi a época em que as energias negativas atraíram um objeto sideral errante para dentro do sistema solar, que acabou se chocando contra a principal colônia Atlantis, no planeta Maldek, situado entre Marte e Júpiter. As consequências de semelhantes colisão foram devastadoras, pois os fragmentos foram impactar em Marte, fazendo com que grande parte de sua água e atmosfera fossem perdidas ao espaço, acabando com a maior parte da vida de sua superfície. Os povos mais avançados de Marte conseguiram sobreviver no subsolo do planeta, onde estão até os dias de hoje, juntamente com muitos sobreviventes das colônias Atlantes. Para contrastar com todo este efeito nefasto, nesta influência negativa que existia, foram enviados para a Terra 32 seres e 32 civilizações diferentes da Confederação de Mundos da Galáxia, dependente diretos da Grande Fraternidade, da estrela que se encontra na galáxia central de Andrômeda, também chamado de Grande Conselho dos Nove. Chegaram no deserto de Gobi, da Mongólia, e fundaram a mítica Shambhala, a capital do reino extraterrestre de Argata, ou a sede primordial da fraternidade branca na Terra. Esses grandes seres vieram pouco tempo depois da destruição de Atlantis, devido principalmente ao chamado dos instrutores da confederados que atendiam ao projeto planetário, devido à grande confusão e aproveitamento que fizeram dessa situação de calamidade os seres chamados por Anunnakis, que foram derrubados do céu. A aliança dos exilados, seguidores de um inescrúpulos chamado por Satanael. Os membros da Fraternidade Branca se estabeleceram, criando uma grande rede de túneis a galerias, depositando ali arquivos do conhecimento de toda a história perdida da humanidade, em lâminas metálicas, em esferas e cristais. Sua enorme nave triangular da Confederação permanece ali, no subsolo do deserto de Gobi, até os dias de hoje, qual possui o brasão e o símbolo do Supremo Conselho dos Nove, ou a Confederação da Estrela, que possui uma estrela de 6 pontas, ou outros símbolos em seu interior, simbolia adotada pela missão Ramá mundial, pois
quando os confederados utilizam este mesmo símbolo. É a Merkabah, galera. Nas naves até hoje, tendo essa imagem aparecido em milhares de contatos pelo mundo desde o início do projeto Terra, ou projeto Gaia. Inclusive, o símbolo foi adotado de forma simplificada por seitas, religiões e até países, assim como vários outros símbolos dessa época em que os deuses apareciam constantemente como o primeiro grupo dessa nova fraternidade. Era composto somente de extraterrestres. Tiveram que se encarregar de preparar alguns sobreviventes do planeta para sucedê-los mais adiante em sua tarefa de guardiões e instrutores, assim ir se formando uma corrente atemporal de discípulos e mestres vinculados a este mundo, a qual vem ocorrendo desde a época. Afirma-se que algum dia os homens de boa vontade poderão acessar este conhecimento, podendo assim despertar a consciência e recordar qual é a missão do plano cósmico que estamos vinculando. Depois do desastre da destruição de Atlantis, e que marcou também o último período de Lemúria, os extraterrestres decidiram acelerar organizadamente os processos da humanidade e iniciaram concentrando-se seus esforços no sul da Mesopotâmia, na Suméria, entre os rios Tigre e Eufrates, a terra de Zigurates, atualmente na região do Kuwait e Iraque. Isso aconteceu há 9.000 anos. E a história da Terra, na visão dos extraterrestres, continua o texto editado do livro A Aliança dos Exilados, do mesmo autor. Bom, galera, trazendo aqui, né, mais um pouco de conhecimento e fica um pouco aí, né, a se pensar. O rio Eufrates secou, né, acharam bastante arquivos lá, né, numa expedição bem interessante. Muita coisa bate, né, e também eu procuraria na pirâmide de Gizé também, mas é proibido, né? Bom, galera, tem muito conhecimento a se repassar, muita coisa a se pensar, mas fica aí. Até o próximo vídeo. Namastê.